Se ele tivesse tentado ir para a Fórmula Indy, Fórmula E, eu acho que para você manter um pé na Fórmula 1, a Fórmula Indy faz muito mais sentido porque o carro é muito mais rápido, é muito mais parecido com a Fórmula 1 do que a Fórmula E. Eu acho, até falei um pouco com ele rapidamente, ele devia ter corrido no próximo ano, porque ficar parado, um dos meus grandes erros também, depois da Fórmula 2, foi ficar um ano parado. Eu devia ter corrido naquele ano também, entendeu? Ter feito, nem que seja um terceiro ano de Fórmula 2, tentado, porque eu fiquei em segundo naquele campeonato contra o Hamilton. E um dos meus grandes arrependimentos era não ter feito mais um ano, mais tempo de largada, mais tempo de corrida. E não, fiquei um ano, aqui a equipe falou que eu ia treinar um monte, eu acabei treinando 4 dias, 5 dias, não existia simulador naquela época. Então, assim, pelo menos simulador hoje em dia você poderia fazer, que eu não fiz. Então, eu acho, na minha opinião, independente de qual a equipe de Fórmula 1 que ele se amarrou, ele teria que ter tentado andado de Fórmula Indy ou alguma categoria rápida, competitiva, não só para continuar mostrando resultado, mas também para não ficar parado. Por mais que você ande no simulador toda semana, treine bastante isso, aquilo, quando você não tem aquela fúria de largada, de nervosismo, passar aquelas emoções, você depois de um ano voltar a fazer aquilo lá 2 anos, agora ele está 2 anos parado, assim, é complicado. Então eu acho que o maior erro não foi assim... Entendo de ter ido numa equipe que não tinha chance de correr, beleza. Talvez era um acordo comercial, não tinha muita... Mas ele devia ter tentado fazer alguma coisa na Indy e não ficar esperando uma porta abrir na Fórmula 1. Seu Caio Collet, me permita. Isso aqui não é um programa de televisão para o senhor. Isso aqui é uma sala de aula. Porque você está tendo a oportunidade de ouvir, não é? E o Nelsinho, com muita humildade, disse: eu errei, eu me equivoquei. Então, o senhor está tendo a oportunidade de ouvir Pupo Moreno, Nelson Piquet, Thiago Mendonça, com toda a sua experiência, para poder absorver isso e levar para a tua carreira. Diga, Mendonça. Não, eu ia trazer uma informação que eu não sei se vai preocupar o Moreno ou vai tranquilizá-lo. Mas o manager do Bortoleto é o Fernando Alonso, assim como os parceiros dele na agência. Então, é um cara que, pelo menos, tem trânsito, né? De vez em quando sai batendo umas portas aí, mas tem trânsito. Ele está dando positivo. Pronto, resolvido. Isso significa que em 5 segundos você mudou de opinião. Pode ser Fernando Alonso manager do Bortoleto ou não? Eu não falei eu não estava falando do Fernando Alonso, eu só falei que eu espero que o Bortoleto não siga o mesmo caminho do Drogovic, porque quem tomou aquela decisão de assinar naquela equipe como piloto de teste, para mim, foi erradíssimo. Muito bem. É só isso. Se você abriu espaço, se eu puder falar aqui, sobre um lado do mundo e o outro. Eu, em 82, a minha peteca caiu na Fórmula 1. Me colocaram para dirigir um carro asa. Eu fisicamente não era preparado para isso, num circuito que eu não conhecia direito. Eu não classifiquei, porque o carro estava ruim. Meu companheiro de equipe, eu acho que era 10º, eu não classifiquei. Aquilo queimou a minha carreira na Fórmula 1 e demorou 5 anos para eu dar a volta pelo mundo afora e me colocar na mesma posição que eu estava em 82, em 87. E entrar pela porta dos fundos na Fórmula 1, mas eu consegui entrar e, graças a Deus, eu tive oportunidade de substituir Alessandro Nannini, ser companheiro do Nelson naquela corrida em Suzuka, que vocês, na verdade, deveriam ter colocado isso na imagem, em vez de colocar aquele carro da Andréa Moda, né? Então, que também me daria gancho de conversar sobre esse grande evento que tem uma história fantástica por trás, que poucas pessoas sabem disso, que está sendo contada no meu livro. Então, o Fernando Alonso é um cara que vai acertar a carreira do Bortoleto. Eu não tenho dúvida disso, porque é um cara esperto, vive no meio e sabe do talento que tem aquele menino e vai colocar ele no lugar certo. Eu vou te dizer uma coisa.